Olá, Karine, tudo bom? Você tá me ouvindo bem ou tá abafado aí? Agora tá melhor. Naquela hora eu tava ouvindo abafado, agora tá melhor. Ah, eu botei uma Não sei música se foi a aqui de música, mas. fundo, talvez seja atrapalhado um pouquinho, mas na hora que a gente for começar, eu tiro ela. Com- Não, tudo bem, mas agora tá bem melhor, tá bem melhor. Como foi sua prova? Ah, foi ótimo, foi ótimo. É a finalização, né, a que deu. Eu estou na Advanced, e aí eu simplesmente tinha que fazer essa prova que nesse meio da pandemia a gente teve que fazer tudo online, né? Tudo Ah, foi online a dentro das prova? condições. Foi tudo online, né? E aí, mas tem listen e tem tudo, né? Uhum, Mas tudo online, né? E aí, como eu tinha perdido semana passada de fazer a prova, aí eu tive que fazer hoje mesmo. entendi. Mas Mas é pelo menos sempre já bom passou, a agora gente. já tá tranquilo. Né? Agora vamos para o skill 2. E eles estão. Porque, na verdade, assim, eu não. Na verdade, eu nunca paro de falar línguas. Eu gosto de estar o tempo todo falando e praticando. Não só pelo ato de falar, mas aprender coisas novas e me conectar com pessoas, né? Uhum, Então eu gosto muito disso. E eu acho que o aprendizado da língua, ele não é só você aprender a língua em si, é você treinar o seu cérebro, né? A gente poder ter novas perspectivas. Então sempre gostei muito de aprender coisas novas. Então faz parte também tirar um tempo de me dedicar mais a culturas claro, com e, certeza. enfim, a línguas. Assim. Com certeza. Eu só tô dando mais um tempinho para as pessoas entrarem. Já deveria estar entrando. Não sei porque estão demorando hoje, normalmente não demoram tanto. E aí a gente começa a conversar. Só tem duas pessoas, temos aqui Thiago Lopes. Olá, Thiago, tudo bom? Bem-vindo. E Emily, me parece que entrou mais cedo. Thiago, Emily, vocês estão me ouvindo bem? Luza Lendes, Luz Sandes. Todo mundo me ouvindo bem, perfeitamente? Eu estou vendo super bem. Agora está tudo Maravilha. tranquilo. Sim, que daqui a pouco eu tiro esse som de fundo, aí você vai poder começar a conversar tranquilo, sem interrupção, sem problema nenhum. Você conhecia já a Bahia de tempo ou conheceu através de César? Já conhecia. Eu trabalhei muito tempo na Cato, né? Quando vocês. Conheci vários representantes do Jabaía na época que eu era consultora da Cato, a gente fazia algumas coisas. E sempre fui apoiadora de grandes de instituições, ou seja, de comunidades como essa, né? Eu participo de Uhum. uma comunidade, que é a Federação Internacional de Coaches, da onde também conheço o César, que é meu colega, né? A gente conhece da BRH, mas eu conheço sim o trabalho de vocês, mas queria entender mais como está hoje, né? Uma coisa, um tempo atrás eu sei que mudou muita coisa, gosto dessa galera jovem bastante, porque eu acho que isso renova, né, a Com nossa certeza. energia, e acho que vocês têm tudo para tocar. Não que eu não seja jovem, eu me coloco também junto com vocês, mas eu acho que tem muita energia aí boa para a gente poder aproveitar. Com certeza, com certeza. Bom, vamos lá. Já deu 8 minutos para não ficar também ficarem prejudicados os que já estão aqui. Boa noite mais uma vez. Bem-vindo a mais uma live da Jabaía, a Junior Achievement Bahia. Ao final eu explico direitinho o que é a Junior Achievement, como a gente atua na Bahia e como vocês podem nos apoiar. Hoje a gente vai, desde o começo da pandemia, a gente vem conversando com uma série de nomes especialistas em cada uma das áreas do empreendedorismo para mostrar um pouco da sua visão, experiência de cada um dos setores em que atuam. E hoje a gente vai conversar com Karine Cidade, que é coach executiva e personal coach. Ela, como falou agora, participa do... qual era o órgão que você falou? Road Coach? Não, da ICF, ICF. Federação Internacional, Federação Internacional de Federação Coach. Internacional de Coach. Ela atua em consultoria por muitos anos na Cato, na Veli, experiência em avaliação de perfil profissional, elaboração de material estratégico, enfim, ela entende bem do que é analisar as pessoas, competências, debilidades, fraquezas, como alavancar as suas potencialidades, a multipotencialidade e outras coisas mais. Karine, a gente conversou um pouquinho hoje mais cedo
e antes da live, e você comentou sobre alguns pontos de interesse, alguns pontos que me saltaram aos olhos. E um deles, no que toca ao empreendedorismo, tem alguns pontos importantes no empreendedorismo, uma frase até interessante que eu vi esse final de semana, uma frase muito batida, mas cada vez mais importante, que é muito melhor, às vezes, o feito do que o perfeito. E é um ponto que os empreendedores, os coaches que vocês batem muito, que não adianta ficarmos, às vezes, muito tempo pensando e avaliando e fazendo. É melhor pegar e errar, aprender e levantar, que a resiliência é uma coisa importante. Você falou, esse foi um dos pontos que você falou, a necessidade de a gente ter resiliência e ter habilidade de se levantar. E outro foi a questão da criatividade. No desenvolvimento da potência pessoal. Eu estou aqui com um livro nosso, Atitude Empreendedora, é um livro que conta a história da Junior Achievement no mundo, inclusive com casos de alguns brasileiros, um deles é o fundador da Startse, e na página 230, por acaso, tem uma entrevista com a fundadora de uma empresa em Hong Kong, ex-aluna da Junior Achievement em Hong Kong, onde ela comenta sobre criatividade. Comece sempre pelo porquê. É a pergunta mais importante a ser feita na construção de sua vida e sua carreira. Por que estou fazendo isso? Por que me importo com isso? Por que isso é relevante para mim? Isso me lembra muito aquele livro que saiu há uns anos atrás e que bombou, de Simon Sinek, que é justamente comece pelo porquê. E você falou da criatividade, da necessidade da gente se conhecer, da necessidade da gente conhecer a potencialidade, a multipotencialidade que muitos vêm falando hoje. Como é que você enxerga essa questão da criatividade no cenário atual, baiano, brasileiro, mundial, de uma extrema... como é que eu posso falar? Extrema restrição de movimento, restrição de ação, restrição de negociação cara a cara. A gente vem perdendo muito dessas coisas atualmente. Como é que você enxerga isso nesse cenário? Favorável ou não favorável? As pessoas estão perdendo a criatividade, estão avançando, vem coisa boa pela frente? Muitas questões, mas eu acho que a base de tudo é o ser criativo, né? E aí eu falo, Léo, assim, trabalho é criação, que eu falei para você. Então as pessoas às vezes têm muito medo de perder o emprego, perder a posição que está, por achar que só sabe fazer aquilo e que não vão ter oportunidades na vida, né, do trabalho. E o que a gente está vendo hoje nesse mundo, né, e principalmente nessa parada que o mundo deu, é que a gente precisa exercitar nossa criatividade, né? Você vê muitas empresas que deslancharam seus negócios online, que deixaram, não, vou deixar para o ano, vou começar a startar, e startaram em tempos recordes, em pouco tempo, criando, inovando e buscando soluções para que possa atender o seu cliente. Então, assim, da mesma forma, a gente como profissional, que na verdade nós somos prestadores de serviço, né, e o que você leu aí é o porquê, né, o que eu vou fazer, o que eu vou contribuir para o mercado, para que o mercado olhe para mim e diga, eu quero esse produto, eu quero esse serviço para ser prestado na minha empresa. Então, a partir do momento que a gente se enxerga como prestador de serviço, eu posso prestar serviço para você, Léo, posso prestar serviço a fulano de tal, a Joana, a Ciclana, mas o meu serviço, eu sei o que eu posso fazer. Então, eu sei a minha competência, eu sei as minhas habilidades, para que eu possa prestar esse serviço da melhor forma. E quando a gente fala em criatividade, é formatar tudo isso que você tem, o que eu tenho hoje, e o que o mercado precisa, para que você preste esse serviço de forma diferente, reinventada, né? Porque você provavelmente não vai prestar da mesma forma que você prestou antes da pandemia. Vai prestar com um novo olhar, com mais sensibilidade, que o mercado está pedindo isso. Não só o ganha-ganha da competitividade, mas o mercado está buscando muito. Há muito tempo a gente já tem falado de empatia, de sensibilidade, de harmonia, porque o mercado já vinha dando esses sinais, agora mais ainda. Né? As pessoas estão entrando. Outro dia eu fui no meu oftalmologista e ele falou, Karine, eu estou quase abrindo uma loja, um espaço aqui para psicólogo, porque as pessoas não vêm mais tratar do olho, elas vêm contar a sua vida. E ele passou a ser um ouvinte,
E não é só ele que está acontecendo isso, né? De várias pessoas que hoje abriram suas lojas e que não vendem, elas estão ouvindo histórias. E essas histórias, elas precisam ser ouvidas, né? A gente não vai mais só, Léo, você quer uma camisa azul, branca ou amarela? Não, as pessoas agora vão entender quem é Léo, o que ele gosta, o que ele faz, né? Por que ele está comprando aquela camisa azul? O que significa, né? E aí vem os porquês. Por que significa ele comprar aquela camisa azul? O que significa para ele, né? Essa história. Então, o ser criativo, principalmente para jovens que estão nessa loucura de, vamos dizer, de muita informação, é não só pensar na informação, mas pensar o que eu vou, como eu vou utilizar essa informação ao meu favor e a favor do mercado que eu quero atuar. Então, se a gente começar a pensar desta forma, Léo, a gente tem muito mais capacidade de ser, vamos dizer assim, de ter um trabalho sustentável, não é um emprego sustentável, um trabalho sustentável, seja dentro de uma empresa ou dentro de uma empresa que você quer construir, não é verdade? Então, por isso que eu sempre falo de trabalho e criação. Inspiração. Na verdade, é criação. Mas o trabalho tem que ser inspirado, né? Uhum. Você tem que se inspirar para trabalhar. Né? Essa frase do trabalho é ser criação e da gente utilizar a potência, eu li há muito tempo atrás um livro chamado Sentido da Vida. Não sei se você leu. E eu aconselho a todos. Eu, quando era professora, eu aconselhava para as pessoas lerem. E tem um colega meu que ele é professor de tecnologia e mandou todos os alunos ler. Ele leu e depois mandou os alunos ler. E ele falou, Karine, eles perguntaram, esse homem é louco. A gente veio aprender tecnologia e, de repente, ele me dá o sentido da vida para ler no primeiro dia de aula. E depois que eles leram, eles entenderam qual foi o motivo dele pedir, né, dele solicitar realmente que todos lessem o sentido da vida, que é do Viktor Frankl, que fez a logoterapia, a metodologia. Ele viu os pais dele sendo mortos no campo de concentração, e ele, dentro do campo de concentração, ele observou que as pessoas que sobreviviam ao Holocausto não eram os mais fortes, eram os que tinham propósito. Algo lá na frente que eles tinham que lutar, ser resilientes para dizer assim, quando eu sair daqui, eu vou atrás disso. Então, o propósito é, por que você entra na faculdade? Por que você está se formando para aquilo? Qual o motivo? É porque seu pai é médico, né, sua mãe é engenheira? O porquê disso? E só sobrevivem realmente quem tem um propósito. Então, quando Viktor Frankl fala isso, e ele fala da criação, da potência, é acionar o que tem de melhor em você. Não é o que o mercado está ditando, não é o modismo, é acionar o que tem de melhor para você. Que aí você sobrevive. E aí que eu falo do mercado sustentável. Seria adaptar, então, as suas habilidades, potencialidades com quais são as demandas que o mercado está tendo. Adaptar vamos dizer assim, colocar para fora. Porque tem muita gente que tem habilidades. Léo, eu já assessorei pessoas que não conseguiam falar. Falavam da empresa. Porque na empresa onde eu trabalhava, porque na empresa eu falava, quem é você dentro dessa empresa? As pessoas não falam, elas têm dificuldade de falar dessa potência delas. Eu fiz isso, eu realizei, eu conquistei, meu time fez isso porque nós fizemos. Então, essa história, às vezes, é muito difícil para as pessoas falarem. Isso. Eu já assessorei muitas pessoas que não tinham. E se falando de empreendedorismo, isso é um problema um pouco mais sério ainda. Você, se não tiver essa segurança interna de acreditar no que você está falando, no seu sonho, um caso clássico que os mais antigos vão se lembrar, e a maioria não sabe, é o do Hotmail. O Hotmail foi o primeiro e-mail via web do mundo. Antes não, era a gente tinha que botar um cliente, o cliente baixava o e-mail, é uma confusão. Então, o autor do Hotmail, que depois vendeu para a Microsoft, que não era a Microsoft, vendeu, ficou milionário com isso. Ele estava com um computadorzinho em papéis debaixo do braço, correndo toda a Silicon Valley com a ideia. E todos achavam que era ridícula. Tão ridícula é que hoje é o padrão. Hoje é o padrão que todo mundo utiliza, porque acabou sendo um precursor da nuvem que viria décadas depois. Que é uma coisa interessante. Então ele acreditou, ele sonhou, ele enxergou, ele se vislumbrou, foi lá, entendeu o porquê dele, bateu nas portas até que conseguiu desenvolver o que ele queria e o que ele entendeu ser o futuro. E era o futuro, realmente, ele estava certo.
Esse não é um caso, estão vários. O próprio caso da Tesla é isso, né? As pessoas na época não acreditavam Sim. tanto em carros elétricos, não achavam que o carro elétrico fosse competir com os alemães, por exemplo, os italianos. Resultado, hoje tem uma potência absurda e até os próprios, a BMW está fazendo carro elétrico e outros tantos igualmente. É aquela coisa de adaptar, conseguir enxergar, ver, e essa visão e essa determinação que são preponderantes. E como é que a gente pode fazer para auxiliar o empreendedor a reforçar? Eu sei que tem uma série de truques, de trabalhos que vocês fazem como coach, de ferramentas, digamos assim, para auxiliar com que aquela pessoa, ao acordar durante o dia, depois de levar uns portas na cara, uns nãos, uns desaforos, quantas vezes as pessoas não escutam essa ideia mais estúpida que eu vi na minha vida, mas o que é que você recomenda fazer umas dicas, uns truques para que aquela pessoa recupere aquela estima perdida na última reunião, dê um boost no ego, jogue para cima, encare a vida e tenha aquela força para botar toda... Eu mesmo já sofri com isso, já sofri em entrevista em multinacional, de não estar com estima muito boa, responder tudo perfeitamente, mas eu percebi que não saiu aquela energia, e aí a coisa bloqueou. Isso há muitos anos atrás. Isso passa na entrevista, viu, Léo? Isso passa. Eu costumo dizer que não adianta você não estar preparado e aquela vaga diz, poxa, aquela vaga era minha, mas você não estava preparado para você falar o que você tinha que falar. Você não estava preparado emocionalmente. A gente vê isso, não só na entrevista, a gente tem truques realmente de entrevistar, a gente tem truques também de avaliar, porque as pessoas a gente avalia, faz assessment com os profissionais, né? Então, você falou de duas questões. Uma é do empreendedor tem uma visão, então presta atenção no futuro. Eu fiz marketing e já li muitos livros de futurismo. Então, eu li Fate Popcorn, que falava o tempo todo que a gente ia vir para o casulo, para ficar dentro de casa, né? Que os pets... Então, assim, leiam sobre futuro. Comecem a pesquisar sobre futuro. O que está faltando? O que o mundo está vindo, né? Até os filmes de ficção científica que a gente pensava que nunca ia existir, hoje está existindo. Então, comecem a buscar essas orientações para o futuro. Existe um instituto também na Dinamarca que estuda futurismo, que eu amo esse instituto, me fugiu o nome aqui, mas eu vou passar depois para você pode colocar. Ele estuda sobre o futuro. Então, a gente precisa também ir para não ficar só, aqui está acontecendo isso, e lá na frente, o que os estudos já estão saindo daqui a 10 anos, a 5 anos depois da pandemia? Começar a observar o mercado. Então, não é só falar, não tem emprego, não tem vaga para mim. Comece a se preparar. Na guerra é assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente tem que ir armado e bem preparado. Porque se vier qualquer coisa de lá, a gente está bem preparado. Então, se a gente ficar... Capacidade adaptativa, né? Isso. E analítica. E como é que você vai para a guerra sem... E analítica, e estrategista também. Como é que você vai para a guerra sem saber atirar? Com certeza. Você tem que saber atirar. Porque se você, como você falou, eu falei de tudo, mas eu não estava me sentindo bem. Quando você está presente, quando você realmente quer aquilo, Léo, e aquilo não era para você. Você quer realmente aquilo você fala de uma forma que até mesmo você até duvida, se me chamarem, eu nem sei se é essa ou a outra oportunidade. Eu já tive clientes que tiveram 4, 5 oportunidades esperando por ele. Mas por quê? Porque ele é tão bom, ele é tão sério, é tão posicionado no que ele quer, ele é tão firme no que ele quer, que ele sabe, como até na entrevista, ele poder também entrevistar a empresa. Por que não? Com certeza. Né? Então, existem duas questões aí. Uma é empreendedorismo, você olhar para frente, olhar para o futuro, ler mais. Eu acho que a gente está numa sociedade muito isso e aquilo, né? Então, a gente poder olhar nesse meio termo, né? O que pode ser também, não é só isso, não é só aquilo, o que a gente pode também construir, e é a partir daí que a gente vê a criatividade. Eu só posso fazer com manteiga, o ovo. Sim, mas se você fizer com, sei lá, uma banha ou com um óleo, será que não vai ficar tão gostoso quanto? E por que você só pode fazer dessa forma?
Então, a gente precisa ser mais flexível aos olhares, né? Porque a partir do momento que a gente é flexível com os olhares, a gente começa também a nos entender. E se autoconhecer, Léo, as pessoas não estão se autoconhecendo. O que a gente faz em coaching é exatamente provocar a pessoa, né, o nosso cliente, a se conhecer melhor e fazer as próprias escolhas. É dessa forma que você quer agir? Porque é muito mais fácil você culpar o mercado, culpar o sistema, mas não enxergar que às vezes não está pronto para encará-lo. E mesmo que você não esteja totalmente pronto, é como você falou assim, o feito é melhor que o bem feito, é preciso também ser humilde e dizer, eu vou até esse ponto. Porque daqui para aqui eu preciso de um especialista. Eu preciso de Léo, que é um parceiro que pode me ajudar. E também ter essa humildade. Vai lembrar que foi um caso de uma empresa que todo mundo utiliza hoje em dia, que é o Google. O Google começou com a criação de 2 estudantes de doutorado, até que chegou um ponto, os investidores disseram, não, chega, precisa de um especialista, alguém que sabe o que está... Aí chamaram o CEO, que depois, que hoje é consultor deles, que hoje é conselheiro e consulta os 2 que são os que tocam a empresa. Enfim, até mesmo multinacional, a gente com alta experiência em tecnologia precisa de um especialista nesse caso. Você me lembrou agora o que comentou. Ontem, essa semana está acontecendo o Global Retail Summit. Existe uma empresa em São Paulo chamada Gouveia de Souza, que é uma das maiores empresas do país, talvez da América Latina, em varejo. Eles estão em todos os segmentos do varejo, basicamente. E todo ano eles faziam uma feira chamada Retail Summit, que era pegar o que acontecia no mundo inteiro e trazer para o Brasil, para São Paulo. Como não pôde acontecer hoje, fizeram esse Global Retail Summit no mundo inteiro, trazendo palestrantes do mundo inteiro. Um deles foi Marcos Troggio, que é o presidente do BRICS. E Marcos falou uma coisa hoje que me surpreendeu, não pelo que vai aparecer, mas por outra razão. Ele comentando que hoje, você falando, eu quero fazer esse comparativo com o futurismo e visão de futurismo. Ele falando que hoje as coisas mudaram e as pessoas têm que, por exemplo, não entender de marketing, ser especialista em marketing, mas saber, por exemplo, ler os números e interpretar um contrato jurídico. Eu não entendo, falando de futurismo, interpretar futurismo e o que ele acabou de falar, esse foi um dos pontos. Ele também fez a contraposição com a parte tecnológica, saber entender de tecnologia, entender um pouco de programação, um pouco de sistemas. Isso é uma coisa que eu escuto há mais de 15 anos. E ele tira uma pessoa com uma visão absurda do mundo, altamente capacitado, altamente conhecedor de economia e do que acontece mais novo na China, na Europa, e está morando em Xangai, tomando como algo novedoso, quando, para o meu ponto de vista, é uma realidade que já existe há tempo no mercado. Como é que a gente consegue separar isso, o que você falou de ler sobre o futurismo, interpretar o futurismo e saber como é, com o que é realidade, o que é futuro e o que a pessoa enxerga como uma coisa nova, mas que é uma corrente que já vem acontecendo há tempo? Bem, não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Pelo que você falou e o que ele disse, eu concordo que a gente vai sair da linha do especialista. A gente vai procurar o especialista, mas a gente vai ser muito generalista. Não, aí que está a minha pergunta. É porque essa informação que você acabou de me dizer, eu escuto desde que eu estava na faculdade, há mais de 10 anos atrás. Então, é uma coisa que não é nova para mim. Você não precisa mais, não pode ser mais especialista, tem que ser um generalista especialista, tem que saber tramitar em todas as áreas, mas ter uma área de aprofundamento. Essa parte que eu queria desassociar, entender como é que a gente distingue o que de fato isso não é o futuro, é o presente. Ele está enxergando isso como um futuro, uma linha a ser seguida, mas eu enxergo como passado, presente. Mas você não está preparando a pessoa para hoje. Voltou. Não está preparando a pessoa para hoje, está preparando a pessoa para daqui a 10 anos, 5 anos. Já é complicado você prever futuro. Isso que eu ia te falar. Pronto, Léo, voltou. Né? Antigamente a gente falava muito isso, né? Que a gente tinha que saber de tudo, e depois veio a era dos especialistas, na época dos consultores, uma leva muito grande de consultoria, e, enfim, eram os especialistas. A informação fez com que as pessoas tivessem dados, tivessem informação em mãos. Então, a partir do momento que você tem informação, a partir do momento que você começa a lidar com várias áreas,
você começa a ser generalista. Então, você é multifunção, função. Então, você não pode olhar apenas para, eu sou do marketing, eu só vou olhar para o marketing. Não, eu tenho que olhar para tudo, minha negociação, meu relacionamento com o meu fornecedor, tem que olhar o contrato, tem que olhar para tudo. Agora, isso não quer dizer que o marketing ele não contrate o especialista, aquela pessoa de rede que pode resolver um problema para que o negócio dela funcione, né? Fazendo a analogia novamente do prestador de serviço, eu sou prestadora de serviço. E se eu não tenho toda a expertise que Léo tem em tecnologia, eu posso contratar ele, mas eu preciso entender o que Léo vai fazer para mim. Não mais Léo vai me dizer, Karine, você tem que fazer isso. Eu já sei o que eu quero de Léo e Léo vai dizer, vai fazer para mim o serviço. Você está entendendo? Porque nós hoje temos a informação. Antigamente a gente não sabia. Eu contratava Léo falava para mim o que tinha que fazer. Eu acreditava porque eu não sou a especialista. E eu vou acreditar em Léo. Então hoje a gente foge um pouco dessa coisa do que a gente só compra errado porque quer ou porque a gente não tem, não foi para a informação. Hoje a gente tem informação em tudo quanto é lado. O Google ajuda a gente a fazer isso. É só você colocar lá no Google, né? Eu lido hoje com um projeto bem bacana, né, de impacto positivo para mulheres com câncer, e uma das coisas que mais perguntam, Karine, eu vou na internet para saber qual é o meu câncer. Eu falei, olha, a informação está lá, mas procure um especialista. Entenda o que é isso. Entenda as vozes das pessoas que tiveram. Tudo, entenda tudo. E quando você tiver com tudo em mãos, você vai para o especialista. Porque não tem problema nenhum ela ser uma expert no câncer dela. Eu soube disso, eu vi, mas ela vai para um médico que pode ajudar ela a solucionar o problema. Então, internet é bom, informação é maravilhoso, mas a gente também tem que dar crédito e valor àquela pessoa que estudou, se especializou, se aprofundou em uma especialidade. Agora, a gente não pode dizer que, eu contratei Léo e não sabia o que ele ia fazer. Você tem que saber. Hoje o profissional precisa saber. Não está mais cego, entendeu? Uhum. Então, isso que ele falou, Léo, mais ou menos eu não assisti, mas eu acho que é mais ou menos por essa pegada. A gente vai voltar a ser sim, tarefas, mas a gente não vai... eu só fiquei confuso pelo que eu lhe falei. A minha visão, desde, 2000 para cá, a gente tinha demanda de ser multitarefa o tempo todo, com a especialização, mas nunca sem tentar entender o todo. A minha surpresa foi que alguém enxergasse isso como uma coisa nova e não uma coisa que já vem acontecendo de 2000 para cá, mais ou menos. Essa foi a minha dúvida. Pelo menos isso é o que a maneira que eu enxergava o mercado, o mundo, como as coisas vinham girando, e especialmente o mundo do empreendedor, que no começo você vai ter que ser tudo, basicamente. Até contador. É como eu te falei, em 2000, você está certo, essa época mesmo, 2000, mas mudou. Não foi em 2000. 2000 estava com multitarefa. Depois mudou para o especialista. De 2000, depois voltou para especialista de novo e agora está voltando outra vez. Isso. Tá. O que ele está falando é que está voltando. Entendi. A onda do especialista, ele continua, mas ele está mudando. Agora você conhece tudo por causa da informação. Entendi. Tá ok. Antes a gente não tinha informação. A gente está aberto aqui a perguntas. Quem quiser fazer qualquer pergunta para a Karine... eu tô olhando para a tela aqui do lado que eu tô acompanhando, tá? Não tô sendo mal educado, não. Ana Castro. É que eu tô com o computador do lado acompanhando as conversas. Cléa Maciel, tem que sair da caixinha, estar aberto para o novo, concordo totalmente. Yara Colina. Cléa linda, um beijo. E o que é essa multipotencialidade? Multipotencialidade. A gente tem várias habilidades, Léo. A gente não tem só uma. Né? Você pode acionar qualquer uma das suas potências. A física quântica já diz isso. Não sei se você assistiu Lucy, que é um filme muito bacana, que ela aciona todas as partes do cérebro até chegar a 100%, até chegar a explodir. E, tecnicamente, cientificamente, a gente só utiliza 10% do nosso cérebro. Né? Então, se a gente usa 10, por que você não vai acionar o 11, 12, 13, enfim? Então, são várias potências que nós temos ainda. Eu comecei a falar para você que eu adoro estudar línguas e que aprendo inglês sempre, e quero
Isso é acionar a potência. Isso é você buscar no seu cérebro coisas que você ainda não conhece e você começar a conhecer. Línguas é ótimo para fazer isso. Mas, por exemplo, cozinhar, aprender uma nova habilidade, isso é maravilhoso. Isso é acionar a potência. Eu não sabia que era possível fazer isso para mim. Hoje, nessa pandemia, agora, muita gente está acionando várias potências que não sabiam que existia, empreendendo. Muitos empreendedores estão surgindo agora. Acionar a potência é se desafiar a aprender o novo. E fazer com que siga o seu propósito, né? O propósito do porquê eu estou fazendo aquilo. E o que isso me traz? O que isso me acrescenta como profissional e como pessoa? Então, acionar a potência é isso. Muita gente está acionando potências agora. Muita gente. E é isso que o coach faz. Ele aciona. Então, você quer fazer, então vamos fazer. E aí vai acionar o que é de bom para você. Porque a gente pensa para o futuro, né? O coach não é terapia, então a gente não pensa para trás, a gente pensa para frente, leva você, isso que eu estou falando, olha para frente, vamos fazer a coisa andar. Então a gente leva para o futuro. Entendi. Voltando ao tema inicial da conversa, Karine, inspirações para o novo mundo do trabalho. Qual é esse novo mundo do trabalho? Eu estava ontem compartilhando até com César, no domingo, um texto que eu recebi interessantíssimo, criticando com alguns pontos que eu havia até comentado anteriormente, mas outros que eu não havia pensado, a questão do home office, trabalho de casa, e a dificuldade e como o ambiente de trocas humanas propicia novas ideias, novos projetos, novos relacionamentos. Você está com a ideia, encontra uma pessoa da contabilidade que tem uma outra, aí acaba chocando e desenvolve uma coisa nova para a empresa ou pessoalmente. E como isso, esse novo mundo que a gente vem vivendo, vem bloqueando essas velhas ferramentas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem hoje ferramentas que talvez auxiliem isso, só que fica naquela de perder o acaso e ganhar a busca ativa e não a passiva. O que é esse novo mundo? Como é que a gente se prepara para ele? Como é que os empreendedores mirins têm que se preparar para isso que virá acontecer? Primeiro, a primeira pergunta, né, desse novo mundo é assim, o que esse novo mundo vai nos trazer? Né? Novamente, voltar a entender, né, o que vai ser esse pós-pandemia, buscar entender tudo isso que está vindo, as pesquisas, esse futuro que está aí pela frente. E uma das coisas que eu sempre falo para os meus assessorados vamos nos preparar, né? Então, assim, independente de se você abrir uma empresa, se prepare para isso. A preparação, Léo, é para tudo. Preparação, você se prepara para você correr, para você malhar, para você dançar, para você jogar bola. Então, se prepara. Mas as pessoas, às vezes, não entendem isso. Esperam para ter oportunidade. E aí tem aquela seguinte frase, não é para mim. Não veio oportunidade para mim. Porque estava esperando. Enquanto você está esperando, você está fazendo o quê? Né? Então, se você falar de inspiração, se inspire, leia o que você gosta, assista, consuma o que você realmente gosta e que vem para você e que vai acionar essa potência que eu tanto falo, que vai acionar o seu valor para quando você for chamado para uma entrevista, você saber o que falar. Você não ficou em casa esperando abrir as portas para sair, para buscar emprego. Você ficou buscando a sua preparação. Da mesma forma do empreendedor. A gente está tendo muita oportunidade de ter conhecimento, Léo. Então, aqui é uma grande oportunidade de ter conhecimento, né? Lives acontecendo, cursos acontecendo online. Então, aproveite isso para se preparar, porque o mercado não vai esperar acabar para se preparar. O mercado já está andando, e já está andando. Qual é o setor? Aí eu pergunto, qual é o setor que está melhor para que você possa atuar? Aí muita gente para e pergunta, Karine, eu não sei. Pois é, já devia saber. Estude a saúde, estude a agronomia, estude alimentos, estude a indústria. Veja o que está bombando. Você quer trabalhar em indústria? Estude indústria. Você quer trabalhar na área de saúde? Veja a área de saúde. Mas é muito mais fácil você dizer que não tem emprego. É muito mais fácil você dialogar na hora que você está sendo entrevistado e não saber nem o que falar. Você não sabe o que falar. E é outra coisa quando você vê uma pessoa extremamente preparada,
sabendo de tudo que está acontecendo no mundo. Porque essa pessoa vai me dar muito mais que o trabalho dela. Ela vai me trazer conhecimento, ela vai me trazer ideias novas, aí vem a criatividade. O mundo vai precisar de pessoas criativas. Criativa. Então, se você não está afim também ler nada, comece a exercitar a criatividade dentro de casa. Até nas pequenas tarefas dentro de casa. Cozinhando, lavando roupa, faz qualquer coisa. Mas exerça a sua criatividade. O mundo vai exigir isso. E a resiliência também. Porque nós não vamos ser iguais, né? Então, a gente precisa pensar, né, quando você retornar para a sua empresa, não vai ser da mesma forma. Então, Léo, as inspirações têm que vir de dentro. Eu também estou vendo muita gente pedir demissão de emprego em plena pandemia. Para mudar de Karine, emprego ou para abrir coisa própria? Que não faz mais sentido para ela. E estão perdidas. Não sabem se vão atuar em outra empresa ou se vão empreender. Fazendo coach para isso, para entender o porquê que veio isso para ela. E veio por quê? Porque a pandemia traz essas reflexões. Eu estou no lugar certo? De novo, Simon Sinek. O porquê. Os porquês começam a se juntar. E aí, sim, pode ser uma empreendedora, pode ser voltar novamente ao trabalho, mas muitas, assim como teve demissão, teve muita gente que parou. Eu não sei se você assistiu o episódio de Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, Amor e Sorte, que vai passar agora na Globo, eu já assisti. E aí, uma das coisas que é falado, né, subliminarmente no episódio é que a mãe dela fala, para com tudo isso, viva a sua vida. E ela parou. Ela era estressada, a vida dela era no computador estressada. Ela parou, ela nem sei se eu vou estar trabalhando, mãe, quando eu voltar. Mas eu estou aqui com você. Então as pessoas estão parando para pensar. Pensar nelas, pensar no mundo, pensar que somos humanos, que somos vulneráveis e que somos pessoas que podemos fazer o que a gente quer. Vai viver no mundo fazendo o que não gosta mais. Com certeza. Então esse é o grande repensar, sabe, Léo? Buscar-se a si mesmo. Repensar. Buscar-se a si mesmo e o que a gente gosta de fazer. O grande César é um grande exemplo. César é um querido amigo, parceiro, colega, a gente já trocou muitas coisas. E uma vez ele fez uma atividade com a gente lá na ICF, né? Num grupo chamado O Casamento do Espírito. Se ele estiver assistindo, né, Cezinha? E foi lindo, porque ele fala muito dessa espiritualidade que a gente perdeu e que a gente precisa resgatar, os nossos desejos, os nossos medos. Quantas vezes você deseja uma coisa, você quer muito, Léo, alguma coisa, mas você começa a ter medo, e isso não realiza. Com certeza. E por que você não realiza, né? Então, a coragem, e aí vem uma outra frase que é: coragem é o casamento com o desconhecido. A gente não sabe o que a gente vai enfrentar por aí. Mas a gente precisa ter coragem. É a mesma coisa, você quando deseja muito algo acaba acontecendo. Às vezes milagrosamente. Nada milagrosamente. Milagrosamente. Minha interpretação é que você tende a colocar todo o seu empenho, toda a sua energia para que aquilo suceda. E as coisas que acontecem ao redor, quando aparece uma ponta de algo que possa acontecer, ela empurra você para que você tenha toda aquela boa vontade, energia, alegria para que aquilo venha a se suceder. E acaba realizando mesmo. Já aconteceu também de novo várias vezes comigo, coisas que eu não imaginava e acabaram acontecendo por vias tortas e acabaram sendo as corretas, enfim. A vida é um pouco cheia de coisas estranhas, digamos assim. Eu falei milagrosamente porque é o seguinte, não é que eu não acredite... eu falei metaforicamente. Porque, assim, muitas pessoas falam assim, entrega a Deus. Meu Deus, se Deus ficasse lá com todas as nossas tendências, né? Deus já dá a gente a nossa potência. Ele dá a gente o dom da vida. Ele dá a gente todas as oportunidades de estarmos aqui para realizarmos. Não é Deus que vai arranjar um emprego ou fazer com que sua empresa tenha sucesso, é você. Então, a gente não pode entregar tudo a ele. A gente tem que entregar a gente mesmo. Entregar a gente, a nossa potência, ele já deu tudo a gente. Então, quando às vezes as pessoas falam, estou esperando um milagre, estou esperando uma oportunidade, isso não acontece, isso é sorte. Isso não é, somos nós. Quando a gente vibra
A gente só está tendo luz aqui porque são várias energias na mesma direção. Então, a gente tem que vibrar na mesma direção. Se a gente não vibra na mesma direção, não acontece. Aí pergunta, por que não aconteceu comigo? Você não vibrou na mesma direção. Você estava olhando para um lado, estava olhando para o outro, estava com dúvida em uma coisa aqui, estava do... Lembra aí da sua entrevista? Ah, Karine, eu falei tudo certo, mas eu não estava bem. Não estava vibrando na direção. E não é novidade, né? O próprio Napoleão Hill já diz isso antigamente, e os outros mais também, os discípulos dele falavam a mesma coisa, e repetiam entrevistas e tal. E ele acabou virando a Bíblia, para todo grande empreendedor de sucesso e todo grande bilionário hoje em dia. Exatamente. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Karine, algum comentário? A gente já está chegando mais ou menos no prazo limite, que eu entrei um pouquinho antes hoje, senão o Instagram me corta de novo, que ele vive me cortando. Me fala um pouquinho aí do Junior Achievement, Léo. Vamos lá. Eu também queria conhecer, já que as pessoas enquanto que Junior Achievement é uma ONG, digamos assim. É uma ONG criada nos Estados Unidos em 1909, me parece. 1909. Ela foi criada por... Isso, 1909. Foi criada por alguns ex-diretivos, CEOs, etc., de multinacionais americanas. 1909, 1919, agora eu tenho dois, que foi 19. Por CEOs de empresas americanas com o intuito de levar aquele gap que existia, que eles sentiam na educação dos Estados Unidos em 19. Eles não preparavam as crianças para o mercado de trabalho, não preparavam as crianças para enxergarem a vida de uma forma a empreender. Preparavam as crianças, que é o que acontecia no Brasil, acontece até hoje, preparava para ser funcionário. Eu, de certo modo, dei um pouco de sorte que a minha faculdade preparou um pouco para os dois também para empreender. Mas a gente não tem a visão de ter uma educação empreendedora, educação financeira nas escolas, uma educação para buscar a criatividade, uma educação um pouco aquilo que o professor Ken Robinson falava no livro dele, que a gente tolhe a criatividade das crianças nas escolas e não prepara as escolas para serem criativas, enxergar um mundo diferente e buscar a potencialidade interior de cada um deles. Ele fala isso claramente naquele livro, Encontrando o Seu Elemento, Buscando o Seu Elemento, me parece. Então, isso que causou o surgimento da Junior Achievement. A Junior Achievement cresceu, aumentou, e com o Dr. Gerdau, ele, em suas tantas viagens nos Estados Unidos, conheceu o projeto lá, sentiu que tinha necessidade para vir ao Brasil e trouxe a Junior Achievement ao Brasil. Não me pergunte qual ano que ela chegou aqui, que eu não estou conseguindo lembrar de memória. Mas foi através de Gerdau, trouxe a Junior Achievement para o Brasil, ela ampliou nos estados e chegou aqui na Bahia. A gente fez 15 anos esse ano. Acabamos de completar 15 anos de atuação junto a escolas públicas e privadas. A gente atende crianças de X até X anos, mas normalmente em escola. Não chegamos a pegar a faculdade. E temos projetos desde educação empreendedora, como o Empresário Sombra, que é espetacular. Teve um caso de um empresário sombra surreal, não foi na Bahia, acho que foi em São Paulo, ou no sul do país, não lembro, que o que é o empresário sombra? Você é um CEO de uma empresa, um empresário, vai pegar um aluno de escola privada ou pública e ele vai lhe acompanhar no seu dia a dia. E ele vai ficar do seu lado dia a dia. E vai ter que fazer tudo o que você vai fazer. Vai almoçar com você, vai tomar café, vai participar da reunião. Enfim, você vai ter que se virar para ele ver como é o dia de empresário e quebrar até aquele mito de que empresário é aquele cara que acorda a meio-dia, que não faz nada e tal, que é justamente o contrário. Tem mensagens aqui de empresário 4h30 da manhã e o mesmo empresário manda mensagens da noite. Isso não é 1, 2, 3 vezes, é constante. Esse caso desse aluno, ele foi parar em Buenos Aires. Do nada apareceu esse empresário, teve a necessidade de fazer uma viagem para Buenos Aires, colocou o menino com ele em um jatinho, se mandou para Buenos Aires e voltou no mesmo dia. Quer dizer, ele viu realmente como é a vida de empresário, a confusão que é, o sacrifício, e entendeu a paixão que move essas pessoas, que é uma coisa surreal. Eu estava conversando esse final de semana com o cônsul britânico de Recife. Nós somos ligados, a empresa que eu estou ligado, que é a CDL Salvador, também está lá dentro o consulado britânico na Bahia. Então está falando com o cônsul de Recife e a gente falando sobre a questão de tempo. E eu falando para ele que uma coisa que me chateava é as pessoas
constantemente dizerem, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Para mim, isso é desculpa de quem não quer. Quem não quer ou não sabe administrar o tempo. Porque quem quer consegue achar o tempo, vai atrás e busca, e se consegue agitar. Porque as pessoas que eu conheço mais ocupadas de minha vida, eu tenho muitos ao meu redor, são as que mais acham tempo para fazer tudo, para dedicar à família, para se divertir, para relaxar, e eles compartimentalizam o tempo. Não, sexta-feira, às 18 horas, é hora de sair, fechou, desligou tudo, não quero saber de nada. Só vou voltar segunda-feira. Final de semana só se for necessidade. Tal é assim. Sexta-feira, meio-dia, às vezes é o dia de encontrar com os amigos. Eu vou dar uma pausa, volto 2, 3 da tarde. E eles compartimentalizam a vida através de gestão de tempo, de prazeres e tudo mais. Então, é prioridade. Exatamente. É prioridade. Exatamente. Tempo é prioridade. Então, quando você não tem tempo, é porque aquilo não fazia parte da sua E é o prioridade. E é o maior commodity que a gente tem, aquele que a gente não consegue recuperar nunca na vida. Perdeu, Exatamente. não tem como voltar atrás. Então é aí que está a Junior Achievement. A gente pega essas crianças, ensina eles educação financeira, ensina eles educação empreendedora, chega até ter projetos mais elaborados, maiores, digamos assim, chamado mini empresa. A gente vai ter isso é tudo modulado através de um projeto, de uma metodologia que vem dos Estados Unidos, a gente adapta para o Brasil. Sim. A partir de que idade vocês pegam esses jovens? Eu, sinceramente, não lembro, mas eu diria que não é tão velho assim, não. Eu acho que até 10, 11 anos, 12 anos, tem alguns que se adaptam. Eu posso estar falando besteira, mas acho que os 12 anos tem como se adaptar. Tem uma mini empresa que é espetacular. Sai muita coisa boa da mini empresa. A gente pega a criança, dá toda a metodologia necessária, eles formam grupos, criam empresas, criam um produto, buscam financiamento com quem for, vai no vizinho, etc. Cada um dá R$10, R$50, e eles, através desse dinheiro, eles fazem cota de participação, que são as ações na empresa dele. Esse dinheiro vai contabilizar com uma cotização que vai ter que dar o retorno para o investidor. Eles vão fazer o marketing do produto. A gente faz um acordo com shopping centers, ou que seja, para fazer o mini preço nesses locais. Eles expõem os produtos e vendem. E o que ganha de lucro, repartem entre eles, os investidores, tiram o prejuízo, tiram o custo fixo, o custo variável, entendem como funciona cada uma dessas coisas. Em muitos casos, para nossa alegria, teve aluno que saiu da sala de aula e chegou em casa e disse para o pai que tinha, sei lá, uma barraquinha, um carrinho de cachorro-quente, pipoca, e disse, você está fazendo errado. O pai ouviu, mudou a vida, melhorou e cresceu. Isso é a Junior Achievement. E quem tiver interessado em ouvir mais dessas histórias, a gente tem esse livro aqui. Pode entrar em contato com Tainan pelo link que está aqui embaixo. Cadê Tainan? Tainan deve estar com o filhinho dela, é novinho. Conheço o Tainan, da BRH. É isso que você está falando. Existe também uma educação nova, né, que é a educação maker, que até a Akbel foi uma das pioneiras, né, da educação maker, e dentro de você falar inglês, você também ter atitudes como essa, empreendedora. Então você não aprende só a língua é um meio, mas você aprende a lidar com o mundo do século XXI. Então, empreender, fazer coisas, aprender construindo mesmo. Então, o Maker veio para isso, veio também dos Estados Unidos, claro. Os Estados Unidos ele também é muito inovador nessa tendência de competitividade, de marketing, enfim, de empreendedorismo. E eu acho que eu só queria entender um pouco, porque na minha época eu ajudei muito o Junior Achievement com várias ações, eventos, enfim. E hoje eu queria saber como estava, né? Então, tendo Cezinha também aí nessa liderança, eu acho bem legal. César está sendo um excelente... A gente teve excelentes presidentes. Rodrigo Paulilo passou pela gente, deu uma catapultada. Ramon também. E César também está catapultando. A gente sempre está precisando de apoio, de voluntariado de alto nível. Então, quem estiver disposto a ser nossos voluntários... estamos abertos, é uma excelente experiência e serve para o currículo, ajuda muito no currículo seu. Mesmo que você não tenha interesse em ajudar, é uma maravilha colocar voluntariado no currículo que atrai a atenção de todo mundo. E também quem tiver empresa disposto a nos dar um apoio financeiro para expandirmos a participação para mais escolas,
é ridículo, o custo é baixíssimo por aluno, o custo a gente conseguiu compactar isso com metodologia adaptada à realidade nossa, de uma certa forma, que conseguimos passar uma gama absurda de conhecimento para que a pessoa possa crescer com o tempo, crescer ela mesma, aprender a aprender, e aprender a crescer e se adaptar. E como eu falei, nesse livro tem 100 casos comprovados do que aconteceu, incluindo o sócio fundador da Startse, que foi ex-aluno nosso, com custo mínimo e uma participação da empresa espetacular. Qualquer empresa teria uma alegria imensa de ter uma pessoa que já chegasse lá com essa visão um pouco mais ampla do saber empreender. Karine, isso, exatamente. Você quer fazer mais um comentário agora? Não, achou ótimo. Acho que quem não conhece passa a conhecer vocês. Eu acho que é um projeto muito legal. Eu sempre indico também. Eu acho que é muito importante. E eu acho que os jovens precisam buscar essas soluções. Então, quando a gente fala em inspirações para o mercado de trabalho, é buscar desde agora, né, as inspirações, a preparação, para que você possa entrar no mercado de trabalho conhecendo. Não tatear sem saber o que vai acontecer. Para você ter um trabalho sustentável hoje, você precisa alimentar e cuidar do seu capital humano, que é você, o seu capital social, que são as pessoas que você conhece, o seu capital financeiro, para você saber como você vai investir, como você vai cuidar e tudo mais, e que você possa realmente cuidar desse mundo, desse capital universal. Porque a gente, às vezes, desconsidera todos esses capitais que nós temos, não é só o dinheiro, não. Nós temos todos esses capitais na nossa mão que a gente pode investir. Em cada fase da nossa vida, a gente tem como investir. E aproveitem quando vocês estão na faculdade, aproveitem. Vários alunos meus hoje me ligam, que são profissionais, são executivos, aproveitem. Vocês não estão lá apenas para assistir aula, vocês estão ganhando se vocês aprendem, se vocês conhecem pessoas. E pessoas é um dos maiores patrimônios que a gente tem. E se junte com pessoas certas, que realmente vai fazer a diferença na sua vida. Eu acho que essa a minha mensagem de inspiração para todos aqueles que estão hoje ou pensando em sair do emprego, pensando em procurar um emprego, pensando em empreender, pensar realmente que o trabalho é criação e que você tem tudo. Acione a sua potência para que você possa dar isso ao mercado. Essa é a minha grande inspiração. Eu queria só fazer um comentário que você falou. Rede de relacionamento é uma das coisas mais importantes, realmente, que eu venho trazendo há anos e que tem feito toda a diferença quando acontece algum problema, saber pegar o telefone, com quem falar e saber que a pessoa vai lhe atender e vai responder com deferência, como aconteceu já comigo várias vezes. E uma coisa importantíssima que eu ouvia muitos anos atrás, e a experiência da vida me mostrou ser altamente verdadeira, é que o maior caso das demissões não é por algum problema de erro no trabalho, digamos incompetência, mas algum erro de operacional, mas sim por comportamento. Então, não é sempre... As pessoas têm uma tolerância alta ao erro, desde que tenha-se como consertar, mas ao comportamento errado, que não se adapta àquela cultura, não se adapta àquela realidade, não se adapta àquele meio que você está, normalmente não tem conversa, tchau. Isso já vi, graças a Deus nunca senti na pele, mas já vi pessoas próximas a mim sentindo na pele por um problema, uma besteira de comportamento que acabou se transformando em tsunami e tchau, acabou. É demissão na hora. Karine, você comentou... Se perceber, viu, Léo? Se perceber, se conhecer. Exato. Comportamento é isso, se conhecer. Né? Ser humilde também de reconhecer que aquela ali não foi uma atitude bacana. Com certeza. Já eu vou ser cortado, mas vou tentar. Você comentou sobre alguns livros, O Sentido da Vida, de Viktor Frankl, comentou sobre Lucy, comentou sobre alguma coisa. Rapidamente, para a gente amassar, dá uma dica de alguns livros. Pode ser romance, pode ser algo para relaxar, algo para situar, algo para abrir a cabeça. E um filme também para as pessoas. Ou um site para se manter atualizado. Eu tenho vários filmes, eu gosto muito de filmes de biografia, né, que falam a realidade, né. Às vezes eu indico assim, assista Steve Jobs. Depois que você assistir Steve Jobs, você pergunte, você gostaria de tê-lo como seu chefe?
É o perfil de pessoa que você gostaria de ter? O que que você mudaria em Steve Jobs para que você pudesse realmente entender a cabeça dele? Como é a cabeça dele, né? Então, assistam o McDonald's, a história da McDonald's, Bill Gates, que são pessoas, né? A história da McDonald's é uma história de traição. Você faria aquilo para ter sucesso? É dessa forma que você conquistaria? Qual foi a forma criativa que a McDonald's teve para ter sucesso, né? O que Bill Gates hoje faz, sendo um bilionário que perde muito, mas não sente tanto por perder muito, porque ele é confiante no taco dele de saber como ele investir. Então, são algumas indicações. Para as mulheres, eu indico a história de Michelle Obama, que me emocionou muito, é uma guerreira, é uma mulher muito, é uma história inspiradora, realmente, e eu acho que as mulheres podem se inspirar nela pela força e pela garra dela, né? Livros eu tenho muitos, eu acho que livros de autoconhecimento é muito bom, tem Desperte Seu Gigante Interior, a gente falou de potência, tem um livro maravilhoso, que é do... Ai, meu Deus. É um grande coaching. Tá vendo? Eu tô meio... Eu acho que é o tempo, né? Mas desperte o seu gigante. Ô, gente, tem tanto coach aí. Tony Me ajude, Robbins, pelo não? amor de Deus. Tony Robbins, exatamente. É porque é tanto coach na minha cabeça. E esse livro é maravilhoso. E ele é uma bíblia hoje para mim. Eu realmente uso ele bastante. E ele mostra um pouco de como a gente pode despertar esse gigantezinho que está dentro da gente, né? E eu acho que um dos mais emocionantes. Eu acho que ler biografia é sempre bom, porque é a verdade, né? E é o que a gente vê por aí. Então, acho que é interessante a gente... Filme, eu acho que são esses, que eu acho que é um exercício que eu faço. Tem séries maravilhosas também, tem de uma negra maravilhosa. Eu tô perdendo os nomes, viu, Léo? Porque eu acho que é o horário, porque depois da minha prova eu fiquei com várias coisas na minha cabeça. Mas tem séries maravilhosas que a gente pode assistir. O que eu sempre aconselho, leiam histórias reais, estudem essas histórias reais, depois vá buscar como foi feita realmente aquela história, para que você também se inspire nisso que é possível, porque o que eu vejo, Léo, é muitas pessoas acharem assim, não é para mim. Enxerga você com sucesso, mas não é para mim, é para Léo. Por que é para Léo e não é para mim? Né? Eu acho que tem uma série no Facebook, eu acho que também no Instagram, né? Série, né? É uma sequência que se chama Meu Sucesso. Não sei se você já viu. São sucessos dos principais empresários brasileiros e de como eles conseguiram chegar onde eles chegaram. Meu Sucesso. Excelente. Então, bem pequenininho, curtinho, assistam de manhã, vejam as histórias maravilhosas de pessoas que conseguiram chegar onde chegaram. Né? Então, é possível. E também, assim, não se cobre. Se você não quer ser um bilionário, se você não quer ser rico, se você não quer ser um grande empresário, mas eu penso assim, o que você quer transformar no mundo? O que você quer transformar na sua vida? Eu sou feliz do jeito que eu sou, então o que eu posso ser mais feliz para transformar um mundo melhor? Eu acho que essa é a grande pergunta. Maravilha, e justo a tempo, ele acaba de receber alerta que a gente vai ser cortado. Karine, foi um prazer falar com você. Obrigada, Léo. Um bom descanso e parabéns meu, pela prova. Delícia. Obrigado pela participação de todos, uma boa noite. Obrigada. Um beijo para todos. Obrigada, Kika, todo mundo lá. Um Tchau. Beijo, tchau.